Nós vamos respirando bem profundamente, sentindo toda essa luz, toda essa proteção, os guardiões com suas tochas a nos envolver. E nós vamos mentalizando toda essa energia que nos ampara e fortalece para que possamos buscar a sintonia com Ruiz, Eliamar, Cíntia, Cássio e todos os mentores, Maria Amélia, e todos os mentores amigos que vão nos levando até o Hospital Santa Cruz, aonde nós vamos buscar a sintonia com todos os espíritos que estudam juntamente conosco. Vamos expandindo o nosso coração, expandindo a nossa consciência, para que possamos compreender a nossa evolução nesta encarnação. Que seja uma tarde de aprendizado com equilíbrio e fraternidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Ela não desgarra, doutora. E aí ela fala, e como você se sente em relação a isso? Sufocada. Ela pensa que ficando ao meu lado vai impedir outra tentativa. Virou uma fiscal da minha vida. Corrigindo, ela virou dona da minha vida. Porque fiscal ela sempre foi. Sempre interferiu na minha vida por ser controladora ao extremo. E aí? Somos assim com os nossos filhos? Controladoras ao extremo? Como é que é, Solange? Agora nem mais, né? Porque agora o outro já está casado e o mais novo está estudando fora, já se resolve sozinho. Quando eu vou ver, já fez as coisas, minha filha. Não tem o controle mais. Comprou ingresso para o Rock in Rio, comprou passagem de avião sozinho, só nos comunicou. Eu vou falar o quê? Já foi. Essa fiscalização está E muito aí, como que difícil você agora. ficou? Mas o quê? Ele cresceu, né? Saiu da minha aba, virou homem, se resolve, né? Então não temos nenhum controlador aqui. Então, já foi, né? Praticamente sozinho. A gente tenta um pouquinho, assim, mas à medida do possível, quando... Pode Fazer, falar. Ele dar quer o fazer, ele dá o pitaco. Dá um pitaco. Vamos lá. A gente não deixa de ser controlador. A gente pode não ter a quem controlar, mas a gente não deixa de ser controlador. Uma vez controlador, sempre controlador. É isso mesmo. A não ser que se esforce muito para não ser mais. Né? É. Hilda, você tem noção sobre qual seria a idade para os filhos se tornarem totalmente independentes dos pais? 20 anos? Não, 25. Hilda, os filhos já podem ser independentes aos 7 anos aproximadamente. Pelo menos é o desejável. Você sabe que no Japão é assim, né? Os pais deixam os filhos irem para a escola pequenininhos. Aqui, eu acharia... Sozinhos. vão sozinhos. E nos Estados Unidos, 16, acho que 16, 17, os pais já querem pôr os filhos para fora de casa. Vão viver suas vidas. E aí, o que isso bate no nosso coração? Aos 7 anos, quando eles tinham 7 anos, o que a gente fazia? Eu não teria coragem de deixar meu filho sozinho para ir para a escola. Não teria. Mas é uma questão assim, tudo bem. A gente fala sempre da carona, Segurança. da segurança, esse fator. Tira isso. Mas e a responsabilidade? Eu acho que tem muito desse lado, né? De passar essa responsabilidade. Aos 7 anos, nós passamos as responsabilidades? Ou nós continuamos vivendo por eles? Reflitam.
Pode. A minha mãe, no primeiro dia de escola, era o único dia que ela levava a gente na porta. No dia seguinte, a gente ia sozinho. Com quantos anos, Virgínia? Eu tinha 7 anos. Ainda não É. tinha 7 anos. Não tinha 7 anos. Mas a vida do interior é diferente. Isso também, gente, tralalá, 1900 e bolinha. Virgínia, o meu pai contava para mim que a minha avó morava onde era o Banespa, no Gonzaga, ali. Ele iria, ali né, no Gonzaga, ali naquela casa de esquina, morava tipo de favor num senhor que era muito rico. E a família era grande, eles moravam ali. Meu pai ia a pé até a João Guerra, onde tem o Hospital dos Estivadores, estudar no Colégio São Leopoldo. Criança. Mas, Era eu muito falo, filho, acho que os pais também naquela época não tinham nem como cuidar, né? Era 9 filhos. exatamente, minha mãe tinha 4, né, menores que eu, então a gente. Só que assim, olha, o caminho é esse, você vai reto, vira, é a escola. E a gente ia. Aí depois meu irmão entrou na escola, ele ia comigo, pequeno. E Mas A assim, gente, naquela época era mais tranquilo, né? era Poderia. sossegado, o interior era uma coisa, todo mundo se conhecia. É diferente do dia de hoje. É diferente. De tempos para cá, muito diferente. os Mas, valores assim, mudaram, né? Os mudaram os valores. valores. Exato. Uma pena, Então, né? a gente tinha eu acho que foi uma coisa favorável, porque eu tinha responsabilidade de ir para a escola direitinho e pronto. Foi assim com todos os filhos, Que bom. os 4. Só que assim, né? A gente foi na confiança que eles também tinham confiança que a gente iria para a escola direitinho. Mas ela tinha que cuidar dos filhos pequenos. É. Meu pai trabalhava, não Ah, é? Hoje é mas, diferente. Eu acho que hoje os valores são outros, os problemas são bem diferentes, e um monte de coisas que não favorece muito, de não ter a confiança de deixar mesmo um filho sozinho para a escola. É. o mundo hoje é diferente, não dá para É comparar o que diferente, não acontece dá para hoje comparar. com o que acontecia. Eu também ia com 7 anos, ia sozinho para a escola, né? Mas não tinha trânsito, não Exato. tinha a violência descabida que tem hoje, A né? maldade, é muita maldade hoje, né? A gente fica com Então, receio por isso. então, a gente não pode comparar as decisões que se tomam hoje com Não, as decisões que se tomavam no passado, né? é isso que eu estou falando, bem diferente, É. gente, é bem Então, diferente. mas uma coisa é você querer proteger a sua família, a outra coisa é você querer controlar a família. É, Ah, sim, É uma diferença bem, isso, bem grande, né? isso, Controlar não dá liberdade, né? Cuidar da família significa proteger a família. proteger. Então, se Uhum. você leva seu filho na escola porque tem medo de acontecer algum acidente ou se ter alguma maldade, é uma coisa. É uma Agora, se você proteção. leva a criança na escola para saber com quem que ele anda, quem são os coleguinhas, quem é o professor. Hum, Professor, tudo bem, mas quem são os coleguinhas? Aí é controle, né? é. É. Eu sempre saí porque eu já aproveitava, já deixava e já ia trabalhar. Então, era uma coisa que eu já não saía de casa especificamente só para levá-lo, né? Mas isso a gente está falando de escola, né? Mas é, Qualquer coisa, e até depois que para a sair de criança, noite, sair depois à que a criança, noite, né? depois que a criança cresceu, cresce. né? A gente continua mantendo os mesmos hábitos, né? Hum. A gente não vê que não é mais criança e que precisa tomar suas próprias decisões, né? E quando ela faz pensar em relação a isso, é que quando cresce, se ele não tiver a maturidade, provavelmente ele vai tomar decisões que não são tão positivas, porque ele não teve a Exato. experiência, ele não se tornou maduro, né? E se você dá toda essa maturidade, né? Que ele, assim, eu vejo o Gabriel fazia 2 faculdades em Santos, e aí ele falava assim, eu saía para ir para o centro, ele falou assim, pô, carona,
passa e me pega. Ele falou assim, você não sabe o que é ficar de um ônibus. Ele falava assim, você pode me pegar. Mas, Gabriel, você não sente vergonha? Eu não sou eles que vão no aperto. Eu não, pode passar. Olha, Viu eu só? vou adorar. Era a única hora que ele atendia aquele bendito daquele telefone, né? Ele respondia rapidinho, né? Posso pegar? Pode. Ele sempre fala assim, imagina se eu vou ficar naquela dependência. Mas essa a ideia dele, eu não vou sofrer, não. Esse é Gabriel. Ó, pelo menos é o desejável, mas não financeiramente. Os filhos não têm dependência financeira dos pais. Eles precisam do apoio financeiro deles até construir sua capacidade de se autossustentar. Compreendeu a diferença? Nossa, então na casa dos 30 eu estou muito atrasada. Você consegue perceber isso? Agora, depois dessa fase ruim, sinceramente, estou avessa a permitir o controle na minha vida. Quero ter decisões próprias, romper. Romper com o quê? Com essas submissões infantis. Com relação a quem? A começar pela dominação e controle da minha mãe. Ótima decisão. Está na hora de você ter uma conversa com ela sobre como será a relação de vocês daqui para frente. Sabe o que me preocupa, doutora? Essa ideia de karma que enfiaram na cabeça da gente. Minha mãe mesmo acredita nisso radicalmente. Ela acha que tem um compromisso comigo e é responsável pela minha libertação e pelo meu reerguimento espiritual. E você, o que pensa disso? Nem sei o que dizer. Só sei que isso me sufoca e muito. Não sei como avaliar esse assunto da minha vida por essa perspectiva. Veja bem, Hilda, essa noção de karma entre nós ocidentais tem estimulado uma cultura nada saudável. Nas leis universais, ninguém é totalmente responsável por ninguém. Temos responsabilidades uns para com os outros. Entretanto, ninguém é capaz de salvar alguém que não queira ser salvo ou de responder pelas escolhas que o outro faz. Culparia sua mãe pelo atentado que você fez contra a sua própria vida? Jamais, doutora. Mas ela sente assim nessa relação controladora que tem com você. Na concepção dela, terá culpas imperdoáveis para o resto da vida. A mãe fica perguntando, né? O que eu não vi? O porquê que ela fez isso? O que eu não ensinei? O que eu deixei de fazer? Essas são as culpas. E aí onde está é livre-arbítrio. Você pode ter ensinado tudo, mas é livre-arbítrio. É livre-arbítrio em relação ao suicídio, é livre-arbítrio a toda essa toxicidade, vamos lá, as drogas, as bebidas, tudo que está aí. Uhum. Mas ela, né, mas ela se sente assim, nessa relação controladora que tem com você. Na concepção dela, terá culpas imperdoáveis para o resto da vida. Deus me livre disso, mas acho que a senhora está falando algo que realmente poderia acontecer. É por causa dessa mentalidade desenvolvida no próprio contexto espírita que algumas pessoas pensam dessa maneira. Há uma confusão bem generalizada entre karma e planejamento de reencarnação. A gente já tinha parado para pensar nisso? Karma é uma coisa e planejamento da reencarnação é outra? Sua mãe pode mesmo ter escolhido e planejado trazer você como filha e ajudá-la no seu crescimento. Isto, porém, não significa responsabilidade ilimitada. Karma não é planejamento, e sim o que ela tem de aprender por meio do esforço de ajudar você a crescer. Karma é aprendizado. Aprendizado. Não é a primeira vez que eles se referem a karma dessa forma, né? É aquilo que a gente vai passar, são os nossos testes, são os nossos aprendizados. Isso é o karma.
O planejamento, eu vou planejar, eu vou vir, eu vou ser mãe e tal, mas paramos por aí. Uhum. Eu não estou planejando que vai acontecer isso, 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 isso. Isso não é planejamento e nem karma. As coisas acontecem conforme as pessoas vão se realinhando. Vão se conforme as escolhas delas, né? Então, assim, ó, numa casa que é espírita, vamos lá dar um exemplo. Fazemos evangelho, colocamos todo esse fator, as coisas podem andar de uma certa maneira. Podem, porque existe o livre-arbítrio. Numa casa, livre-arbítrio por quê? Porque a gente vê muito disso. A criança foi educada, fez tudo tal, mas quando chega a partir da adolescência e pega essa primeira fase aí da juventude, ela não vai estar mais com a família. Ela vai estar fazendo faculdade, ela vai estar no meio de um monte de gente. E aí é onde que ela pode mudar totalmente. A gente tinha uma aula que falava sobre as tatuagens na mocidade. Se a gente for puxar a mocidade hoje, todo mundo está tatuado, fecharam um braço. E por que não fecharam esse braço quando tinham os seus 14, 15, 16, 17, 18 anos? Porque eles estavam embaixo da tutela espírita. Estava todo mundo ali, todo mundo na mesma egrégora. Como você vai estudar? Ninguém vai fazer as mesmas faculdades. Cada um vai andar pelo seu, né, pela sua vontade. É aí onde você começa a ter outras pessoas. E aí, se você não tem aquilo dentro de você, se não é a essência, mas só se está na cabeça, é onde você vai virar. Desanda. E isso é só no espiritismo? Não, isso é em todas as religiões. Sim. Se não virou essência, se não conseguiu sentir o que é isso, não vai. Entendeu? Né? Então, esse planejamento não vem assim como, tá planejado, que vai acontecer isso, você vai virar à direita, você vai virar à esquerda. Não, isso é livre-arbítrio. Isso é livre-arbítrio. Ela pode considerar que sua tentativa de suicídio faz parte do karma dela, sob a perspectiva de que ela tem de sofrer essa dor em função de algo ruim que fez a você em outras vidas. Nesse caso, ela se acha fracassada por não ter impedido que você fizesse o que fez. Daí vem a culpa e junto com ela um enorme desejo de reparar a falha dela com você. Isso é muito insensato, mas quase ninguém percebe. É exatamente do jeito que a senhora descreveu. Ela chegou a insinuar que, se for preciso, vai mudar do interior para ficar mais perto de mim e me acompanhar. Suas escolhas, absolutamente, não são de responsabilidades dela. O aprendizado que ela veio fazer, aliás, pode ser exatamente esse, o de se tornar uma pessoa não disponível para você. É interessante, né? Interessante que eu falar, interessante isso, né? Ela veio justamente para dar espaço, né? Da liberdade. Talvez ela tenha sido controladora dela no passado, talvez. E aí veio agora para saber largar, saber soltar. Fazer o oposto, né? O quanto que nós somos disponíveis para as pessoas? A Hilda é esse problema, a Hilda é a mãe dela. E nós? E nós? O quanto somos disponíveis para as pessoas? O quanto que paramos as nossas vidas, paramos para auxiliar as pessoas? Vamos vivenciar aquilo que o outro está fazendo. Como é largar as nossas coisas para... É isso que você está falando? Isso. Se um filho liga, você não para tudo que você está fazendo, não importa o que seja, e não vai atrás. Eu vou atender, né? Lógico. Tá. E a sua vontade? É isso que ela quer dizer, a Sandra. Por que a vontade... Que eu faço isso forçada, porque é o filho
E ele não Não, pode se sentir Não, é desamparado? pela culpa que a não pessoa. é pela forçada. A gente sempre está treinado que a gente tem que abrir a mão da nossa vida pelo outro. É, Então, se um filho liga, eu vou parar tudo que eu tenho que fazer, mesmo eu estando fazendo algo que é importante para mim, e eu vou socorrê-lo. E aquilo que era importante para mim, fica para um outro dia. Então não é importante. Eu não estou me valorizando. Tem coisas que são extremamente importantes. Se vai no hospital, isso e aquilo, tá tudo certo. Mas e as besteiras que ocorrem no dia a dia? uhum, Uhum. é, E é isso que a gente está falando. A gente vê a Hilda, né, em relação à mãe dela, é muito fácil. Mas e nós? A nossa disponibilidade? Qual é o nosso nível de disponibilidade para o outro? A gente tem um equilíbrio entre sermos disponíveis e não sermos? Aprendermos a dizer não? Ou ainda estamos no, é verdade, eu paro tudo e vou resolver isso daqui. Faz pensar. Eu ia falar que era de acordo com a gravidade, né? Aí você completou hospital, doença, qualquer coisa assim, mas eu não sei, nunca pensei nisso desse jeito. Não é verdade? Doeu? Não. Não? Não incomodou? Então tá certo. Eu acho que eu Não, era só mais fez assim. pensar. Eu acho que era mais assim com a minha mãe. Se a minha mãe ligasse, eu largava tudo. O que eu estava Sim. fazendo e o que eu ia fazer. Se eu achasse que ela precisava. Nossa! Ali era um problema para mim, porque era tudo para mim que ela pedia. Ali realmente eu era disponível, porque era para mim que ela pedia. Ela achava que eu tinha mais disponibilidade que os outros dois. Como a minha irmã era médica, meu irmão tinha horário fixo, então era sempre para mim. Aquilo eu fazia, mas aquilo me matava. Aquilo para mim, eu tinha Então, às vezes era altas redondo, brigas com a minha mãe, altas hein? brigas com ela. Aquilo Eu era redondo. fazia, mas eu não achava ruim, não. Eu reclamava, eu era a única filha que estava aqui em Santos, né? Os outros não moram aqui. Mas então, os outros Mas isso moram. me prejudicava. Isso me prejudicava. Eu sei, eu tenho consciência disso. Eu estraguei muita coisa na minha vida por causa disso. Mas agora, só na próxima encarnação. Isso eu já fui. A gente precisa ter um equilíbrio. Tem hora que dá para fazer. Quando é questão de saúde e tal. Mas às vezes não é, gente. Às vezes é só, vamos ser um mimo, Carência. uma carência. Eu quero aquilo naquele momento. Tá, você quer, eu também quero. Tem um monte de coisa para fazer. Deixa para a próxima hora. Era assim, a minha mãe marcava consulta meio-dia, ela era sozinha, ela marcava consulta meio-dia. Eu tenho um marido para dar almoço. Como que você marca e não fala comigo? Ai, gente, olha, era uma tristeza, eram várias brigas. E era sempre comigo. Ai, Deus, já foi, passou. Isso Mas são eu era assim disponível. Então, isso são limites, né? A gente é aquilo que assim para e analisa. Não é a história da Hilda, é aquilo que a gente faz com a nossa disponibilidade. Eu vou completar uma coisinha. Agora, pensando assim, voltando a esse assunto, pensando nisso, eu acho que quando a minha mãe faleceu, eu cerrei essa porta. E agora eu tenho mais liberdade com as minhas coisas, de fazer as minhas coisas, de não deixar os outros que eu me refiro é a família, né? Os filhos, essas pessoas interferirem nas minhas coisas. Me veio isso agora, assim, eu tenho essa impressão. Então, é para a gente trazer essas reflexões, realmente. é. Como que eu estou vivendo, o quanto que eu sou disponível. Não significa que eu vou dizer todos os nãos possíveis e imaginários. Mas a Nem gente tem todos que os sim, acertar. né? A gente tem que acertar. E principalmente quem está casado, quem tem uma vida, quem está sozinho, que já ficou viúvo tal, repensa. Tá? Mas aquele que tem, sabe, tem marido, tem horários, aí
começa a pensar nesse sentido, da sua disponibilidade. É assim que eu penso. Tem horas que a gente consegue dizer sim, que tá tudo certo, e tem horas Tem que, horas ó, que não. Não dá, Não dá. e a Peraí, gente ó, daqui precisa a pouco eu te ligo. Isso já E a falei, gente pera, precisa daqui a pouco eu aprender, ligo. a gente precisa aprender a dizer não. Dizer não não mata ninguém, mas geralmente a gente não fala. A gente aceita, a gente vai resmungando, batendo o pé, mas a gente faz. Era assim mesmo, várias É. vezes. E aí, o que adianta, né? A pessoa tomou toda essa vibração, Ai, meu Deus. toda. Eu não fazia de mau grado, não, mas eu estraguei muita coisa. Muitas pessoas falavam, outra vez você vai fazer? Eu falava, não, ela é minha mãe, eu vou fazer sim. E, imagina, não, largava tudo. Isso daí não tem relação com carência? Eu acho que sim. Eu acho A que eu queria carência da mostrar para mãe. ela. Eu vou me emocionar. É dela. Mas Eu, então, a eu, carência da mãe, a criança buscando a mãe. Então, eu vou abaixar a cabeça. eu vou me emocionar se eu continuar falando, já estou sentindo. Mas eu queria suprir, né? O que eu achava que eu não tive, eu queria mostrar, queria dar para ela, eu acho. É isso. E aí que tá. Se a gente for buscar no inconsciente, e não é para machucar você, mas por que você queria suprir? Pelo ego? Ó, você não Pode fez ser, para mim, você não e fez eu para vou mim, fazer para você, então mas eu vou não te estava mostrar. pensando nisso nessa hora, eu estou pensando nisso agora, né? Mas Eu não por quê? fazia com essa intenção, ó, vou fazer, viu, mãe? Estou fazendo porque você não. Não, isso nem passava na minha cabeça. Eu tô amadurecendo essa ideia com vocês aqui agora. Então, mas você concorda que estava lá no inconsciente, e aí no Concordo. inconsciente vinha. E aí, às vezes, prejudicou uma parte da vida que poderia não ter prejudicado. Se tivesse tido o quê? O equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ok, tá tudo decidido, mas e de agora em diante? Não é só história de mãe e de filho, a gente tem diversas histórias, às vezes, a gente tem diversas disponibilidades. E às vezes a gente não se vê assim. A gente não vê que, toca o telefone, eu vou sair correndo. Calma, respira, o que você está fazendo? Eu tô terminando de almoçar, ó, se aguarda aí, tá? Tamo indo. Valéria, mas tá sangrando. Aí já é uma outra coisa, gente. Aí já é um outro socorro. Mas, se é para coisas pontuais, espera, sabe? Ninguém vai passar mal de esperar. Ninguém vai esperar. Isso faz parte do quê? Todo mundo estava falando de uma educação do passado, onde os pais davam o quê? Os limites, ensinavam a ter o quê? Responsabilidade e tal. Nós somos essa geração. E, de repente, quando a gente foi pai, foi mãe, talvez a gente tenha liberado demais. Reflexão. Reflexão. Acho que é melhor parar aqui. Para onde? Pais totalmente disponíveis aos filhos. Onde é? Pais, Depois, aqui, ó. Gente, vamos ler isso aqui. Pais. pais totalmente. Disponíveis aos filhos que já podem ser independentes, costumam adoecê-los emocionalmente, impedindo-os de aprender e fazer escolhas e responder por elas. A gente inicia aqui.